Fala, rapaziada do nosso canal Golaço Brasil, trazendo mais um vídeo aqui para vocês. E nesse vídeo aí reagindo ao treino da seleção brasileira que está na Itália, no centro de treinamento da Juventus. E o Tite já está treinando os jogadores e você vai estar assistindo aí a um pedaço, né, do treino de hoje. Está acontecendo nesse momento o treino ao vivo, onde os jogadores batem bola ali. E os comentaristas ali começam a esboçar um time, né? Como que o Brasil pode estrear contra a Sérvia, né? Pela Copa do Mundo. Os comentaristas aí vão falar sobre isso. Opções ali o Brasil tem muitas, principalmente no ataque. Vinícius Júnior, Rafinha, Pedro, Neymar titular absoluto, Vinícius Júnior. Então o ataque do Brasil é muito forte e tem várias opções. E quem será esse ataque do Brasil, né? Fica essa interrogação aí. Tem o Richarlison também, que vem de uma contusão. Fica essa dúvida, né, se o Richarlison ou o Pedro começa jogando. Então, notícias importantes aí você vai assistir nesse vídeo. Antes, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo dos grandes clubes do futebol brasileiro você encontra aqui no nosso canal Golaço Brasil. Então vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Que a imagem agora, ali à direita, Tafarel, esse auxiliar, trabalhando com os goleiros, ali ao fundo onde fica todo o complexo da Juventus, Marquinhos está lá dentro, está na academia, repetindo, expectativa é que ele volte para participar da atividade com os companheiros. Por enquanto, ainda não, Bruno, aquele sinalzinho de alerta minimamente ligado, a gente vai trazendo a informação, se o Marquinhos pintar pelo campo, eu te chamo, mas o Neymar está por ali, Antony também, que ontem ficou parcialmente fora do treino, também em campo, participando da roda de bobinho, Bruno. A gente vai vendo o treino então e vamos conversando com você aqui também. Nem eu acho que assim, não é ainda motivo para preocupação, é normal, né? Os jogadores ainda vivem uma temporada, meio de temporada, e tem aquela questão de dosagem ali de treino, de quem tá bem, quem não tá, mas ainda tem tempo para estreia, não é? Ou é motivo para preocupação? O que vocês acham? O que você acha, Mar? Não acho. Enquanto a gente não tiver mais informação em relação a isso, a gente tá permitido ter algum tipo de preocupação. Tá. Mas eu não acho que é uma preocupação... Ou de dúvida. Nesse momento temos uma dúvida, né? Vamos colocar na caixinha da dúvida por enquanto. Tá. Mas não chega a perder noite de sono, entende? Eu acho o Marquinhos um jogador, por mais que aqueles números mostrem que ele é substituível, eu acho ele um jogador muito titular, e aqueles números não mostram o que ele faz no ataque. Porque ele é um zagueiro que faz muito gol, inclusive. Mas acho que a liderança dele em campo é muito grande, a forma como ele assume, para mim ele é um grande titular. Daqui a algum tempo, eu tenho um questionário para o Pedro Ivo. Então é bom ele já pegando papel e caneta, porque... Ou ele ter feito a lição de casa. Espero que sim, mas eu tenho certeza que ele fez, porque conhecemos Pedro Ivo. E os números, aqueles números dos zagueiros não mostram a importância que o Marquinhos tem. É muito mais do que aqueles números, Eugênio. Até porque, assim, não é uma posição na seleção brasileira que você tem a oferta de jogadores como tem no ataque. Sim, é verdade. Bom, são só aqueles 4 ali, né? São só os 4, sendo que o Bremer foi um jogador que se juntou à seleção há pouquíssimo tempo. A gente passou esse ciclo todo, lembrar que na última Copa o Marquinhos foi reserva, né? O Miranda foi titular ao lado do Thiago Silva, mas desde então ele é o titular da seleção brasileira, ao lado do Thiago, que já é um veterano. E a gente não teve, assim, teve o Militão que foi crescendo durante esse período, acho que chega como uma grande opção, mas o Bremer é uma aquisição nova, aquisição entre aspas, poderia ter sido o Gabriel Magalhães também, eu acho que seria uma boa chamada, o Gabriel Magalhães, mas não são jogadores testados ao limite na seleção brasileira. Então a gente fica com o pé atrás, será que eles vão aguentar? Porque a questão de um desconforto muscular mostra um início de desgaste. Isso. E a seleção vai ter 7 jogos num período curto, né? São 3 jogos em uma semana, praticamente, os jogos da fase inicial. Quinta, segunda e sexta, acho que é isso, se não me engano. Então, são 3 jogos num espaço de 8 dias. Você precisa estar muito bem preparado. Então, se tem um desgaste muscular,
desgaste vem justamente de uma sequência, de um esforço acima do que o corpo estava pronto para receber. Então a gente fica com o pé atrás, mas confiando na comissão técnica que está apostando que ele vai estar bem para a Copa do Mundo. Daqui a pouquinho ali, semana que vem já é a estreia. Você quer começar o questionário aí com o Pedro, ou Marra? Manda lá para ele. Não, Bruno, é porque é o seguinte, a seleção brasileira, quer queira, quer não, ela foi muito pouco testada, quer queira, quer não, certamente ela foi muito pouco testada contra a escola que a seleção brasileira vai trabalhar. São 2 jogos contra europeus e depois um jogo contra uma seleção africana. E daí para frente a gente não tem ideia do que vai... A gente tem ideia, mas ainda não está definido quem vem pela frente. Pedro, eu estou perguntando em relação a modelo de treinamento, a escala de modelo de treinamento. A seleção brasileira vai se preparar para jogar contra a Sérvia? Ou a seleção brasileira vai se preparar para jogar contra Sérvia, Suíça, Camarões? Qual é o primeiro foco e o que muda o tipo de treinamento? Porque uma coisa, quer queira, quer não, é jogar contra os sul-americanos, que é o habitual da seleção brasileira. E até mesmo contra os sul-americanos, tem uma diferença no jogo contra a Argentina, tem uma diferença no jogo contra o Uruguai. Se preparar para o jogo contra a Sérvia envolve o quê? Acho que já dá para ele desenvolver em relação a ele. Ô, Marra, tô ligado aqui, tô tudo anotado, ainda bem que eu estudei. Sabia que viria uma boa pergunta. Vocês acompanham agora mais uma fase de treinamento, segunda parte, um pouco mais específico, ali comandado pelo Fábio Maceridian, preparador físico, Kleber Xavier aqui de olho, Matheus Bach, lá ao fundo, o analista Tomás também participando. Sobre a sua pergunta, uma das lições que o Tite sempre reforça nas conversas, e ele conversou com você também, eu me lembro, que ele traz de 2018, é que naquela Copa o Brasil tinha um modelo único de jogo. Ele achava que aquilo ali era possível de enfrentar qualquer tipo de desafio dentro da Copa, fosse numa fase de grupo, fosse no mata-mata, numa oitava, numas quartas, e aquilo talvez não tenha se provado tão efetivo. Quando ele vira a chave para 2022, que ele já tem uma dificuldade de encarar essas escolas, esses modelos, ele tenta ter pelo menos 2 modelos bem desenhados. Eu acho que um cabe para a Sérvia, outro pode caber para a Suíça. Não necessariamente para Camarões, que ele tenta replicar o modelo na última janela de amistosos, mas ele olha para o mata-mata. Eu acho que vai ser um treinamento jogo a jogo. Para cá, eu acho que a gente começa a fazer uma janela de 9 sessões de treinamento, que é o que a seleção vai ter até a estreia, para a Sérvia e para a Suíça. Nem tanto para Camarões, eu diria. Acho que Camarões eles têm uma situação um pouco mais tranquila do que vai encarar. Encarado, fechada essa janela de 9 sessões de treinamento, e depois os 2 jogos, primeira e segunda rodada, olha-se para o mata-mata para que já se começa a desenhar. Acho que o treinamento vai muito de jogo a jogo, modelo a modelo. Tite sempre reforça que não quer ter algo parado, algo travado. Se é um homem de referência, se é o Neymar pelo lado, se é o Paquetá pelo lado, se é o Vini um pouco mais por ali, se não é o Vini, se é algum outro jogador, talvez te dê um pouco mais de recomposição. Eu acho que isso talvez te responda a pergunta, Mário. E aí, né, Eugênio, até em relação a Copas anteriores, como a gente falou, existe aquele longo período em Teresópolis e agora não tem. Exato. São ali 5 dias juntos com 9 sessões de treino, então 2 períodos, a gente está imaginando. Tem viagem e não são todos os treinos também, acho que ali no campo, né? Tem parte física também, parte de recuperação. E aí tem uma vantagem, o Tite, pela sequência de trabalho. Sim. Ele está na seleção já desde metade do ciclo anterior à última Copa do Mundo. Então, ao longo desse período, ele foi já trabalhando e por isso é importante ter uma base de elenco. Não ficar somente preso ao jogador do momento, aquele que arrebentou na última semana, eu vou chamar para a seleção, não. É importante ter uma base de elenco, porque essa base de elenco já conhece as alternativas que o técnico trabalhou durante esses anos todos. Vamos pegar nesse recorte. Eu acho que um recorte muito específico é o recorte pós-Copa América. Sim. Porque dali em diante, muita gente nova chegou, alternativas foram observadas, foram testadas, foram criadas, modelos de jogo. Eu queria falar com o Pedro sobre isso, né? O modelo de jogo é mas a ideia de jogo não muda, né, Pedro? A ideia é ser um time dominante, ser um time ofensivo, que vai sempre tentar impor o seu ritmo. Eu acho que isso é uma coisa da seleção brasileira, acima de Tite, acima de qualquer coisa, né? Eugênio, eu acho que a convocação responde isso, né? A opção por um número maior de atacantes do que convocações anteriores, do que o Brasil já teve em Copa, no comparativo
com outras seleções postulantes também, responde. A ideia de jogo é essa, mas eu acho que sim, vai ter uma variação. E acho que não vai ter uma variação só não. Eu me arriscaria a dizer que a gente pode ter de 2 a 3 variações. Quando o Tite começa a olhar muito para os seus adversários, quando o Tite começa a citar muito em papos informais que ele tem um desenho específico para o Vinícius pela esquerda, que ele pode, quem sabe, testar um Vinícius do outro lado, que ele pode talvez trocar um Fred por um Bruno, que ele pode ter um Paquetá fazendo mais de uma função, que ele pode usar o Neymar de 2 a 3 funções. Então, assim, acho que vai variar bastante. Mas estou com você sobre a ideia. A ideia é se impor. A ideia é ter gente para se impor, é ter recurso, é ter repertório para se impor. Não é se impor apenas pelo Neymar, se impor apenas por um homem de referência, se impor, como você diz, pelos lados, um cenário que mudou depois da Copa América. A seleção não tinha exatamente esse homem das perninhas rápidas, como brinca o Tite, essa opção a mais pela lateral, jogando pela lateral. Então acho que caminha por aí. São alguns modelos, são alguns repertórios, são algumas peças que podem se modificar dentro de uma ideia. A ideia não vai mudar, não. Mas não dá para descartar que a seleção vai... Então aí, pessoal, foi o treino da seleção brasileira. Todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos estarei deixando o link na descrição desse vídeo, onde os comentaristas aí debateram uma possível escalação aí do Brasil, começaram a esboçar ali quem pode começar como titular, e o Tite já tem todo o grupo lá, o Neymar e o Marquinhos, que ainda não tinham chegado, já chegaram, e o Tite já tem lá a seleção completa aí para treinar essa semana na Itália e depois embarcar para o Catar para a estreia contra a Sérvia. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no canal Golaço Brasil!